Olá, o Fala Câmara Entrevista atualiza com você as atividades parlamentares para a rádio e a TV Câmara Bauru, que você encontra este programa também na íntegra pela página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Hoje eu aqui no estúdio da Rádio Câmara, está lá no estúdio da TV Câmara o vereador Júnior Rodrigues e conversa conosco para esta atualização. Júnior, obrigado por nos receber aqui nos dois estúdios. Eu que agradeço, Nelson, a TV Câmara por esse espaço, para a gente poder falar um pouco a respeito dos trabalhos aqui, já desenvolvido nesses 6 meses aqui dentro da Câmara Municipal, trabalho que a gente vem aí apresentando aqui para toda a nossa população. Para você que nos acompanha pela TV Câmara, é lógico, nós estamos cada um no estúdio, por isso que nós estamos gravando sem máscara, mas com distanciamento, cada um no seu canto aqui. Júnior, entre os vários temas que você fez um levantamento inicial logo no início do mandato, em algumas semanas, fazendo vistorias e acompanhamentos em diversas áreas, na área de saúde, você percorreu inúmeras unidades básicas de saúde, assim como unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs, fez vistorias, a gente tem um fato material que está sempre à disposição do público, a gente repete aqui nos arquivos públicos dos vereadores na página da TV Câmara no YouTube, e tem problemas desde imóveis estragados até infiltrações. Manutenção é uma palavra-chave que une essas vistorias, infelizmente? Exatamente, Nelson. No começo do ano, nós fomos aí em busca de gerar alguns relatórios para identificar os problemas do nosso município, Um desses relatórios foi na área da saúde, Foi frequentando aí, a gente fazendo vistorias, visitando unidades básicas de saúde, as UPAs, onde a população realmente tem o seu atendimento. E o que nós identificamos foi algo assim assustador, A maioria dos prédios da nossa cidade tem problemas de infiltração, praticamente todos os prédios, Então é problema de mofo, de infiltração, problema de canalização de água. Então a gente começou a identificar a falta de manutenção nesses prédios públicos, O que nos deixa aí muitas vezes triste é saber que muitas vezes tem repartições que poderiam estar fazendo essas manutenções e não fazem. Muitas vezes espera quebrar o aparelho público para depois simplesmente fazer a troca. Então nós conseguimos identificar e geramos esse relatório. A maioria das nossas UPAs muitas vezes não tem maca, quando tem está quebrado, está faltando parafuso, não tem torneira, você vê as dificuldades, teto caindo por conta de infiltração, o mofo que vai tomando conta das unidades, então você coloca em risco não somente a população, mas também a vida do profissional de saúde que ali está diariamente trabalhando para servir a população. Então isso nos chamou a atenção, essa falta de mão de obra para fazer a manutenção nos prédios públicos. Isso daí gerou esse relatório, qual apresentamos para o Executivo, e nós conseguimos identificar também a dificuldade da Prefeitura, da Secretaria de Saúde nesse caso, dela gerenciar os contratos dentro das UPAs também. Nós conseguimos ali identificar alguns contratos, no caso do ar-condicionado. É um contrato que não é um contrato barato, mas a empresa que estava prestando serviço dentro da UPA, ela ia simplesmente lá para dar manutenção, ou muitas vezes borrifar lá, o chamado borrifar, um cheirinho no ar-condicionado, simplesmente no ar-condicionado quebrado. E muitas vezes a gente começou ali a observar placas, aquele raio-x que muitas vezes você tem dentro de casa, aquela chapa de raio-x, era ali o cano que jogava água para fora. Então a gente começou a ver o tipo de qualidade que essas empresas estavam servindo à população. Então nós geramos esse relatório para a saúde, entregamos na mão do Dr. Orlando e também da prefeita Suelen, a qual nós falamos, olha, precisa atacar esse problema. No segundo semestre agora, nós queremos voltar e ver o que foi solucionado, o que não foi, saber qual que é o plano de ação do Executivo para combater essa situação dentro dos prédios públicos, nesse caso na área da saúde. A gente precisa dar um atendimento digno para a população, coisa que ela não estava tendo, cadeiras quebradas, paredes sujas, realmente estava uma situação desprezível. A partir desta vistoria e desta reunião com o secretário municipal de saúde, que a gente também acompanhou aqui pela Rádio e TV Câmara, Orlando Costa Dias, uma série de ações ele anunciou. Por exemplo, do ponto de vista externo dos prédios, o governo tentou uma iniciativa com apoios de várias entidades religiosas da comunidade civil para que fizesse essa primeira manutenção de mato, de limpeza, aquela garibada mais geral. Do ponto de vista interno dessas manutenções de acompanhamento, de supervisão mesmo no dia a dia, me parece que as questões ainda não teriam sido encaminhadas a contento.
Exato. Quando nós entregamos o relatório para o Dr. Orlando, ele, né, nos pediu que se a gente poderia fazer uma ponte entre algumas entidades. Eu frequento, né, uma igreja, Assembleia de Deus, Pastor Baltazar, a qual anos anteriores a gente fez algumas revitalizações, no caso da Vila Cardia e também do Otávio Razi. Mas não pode se deixar esse fardo simplesmente totalmente nas costas da igreja ou das entidades. O poder público também tem a sua responsabilidade. Então as igrejas fazem sim uma manutenção, fazem sim ali uma pintura, mas quando envolve parte estrutural, tem assim as suas dificuldades, porque envolve técnicos, envolve engenheiros. Então nessa área precisa ser a prefeitura atacar realmente esse problema. Mas nós esperamos uma ação. Uma coisa que vem chamando a atenção e que eu vinha também cobrando, Nelson, é a respeito da informatização. Porque muitas vezes a gente via o paciente lá, o médico gritando o nome do paciente, o médico gritando, muitas vezes o paciente não conseguia escutar, ou muitas vezes a gente identificou também a falta de informatização, um cruzamento de informação entre as unidades de saúde, entre a UPA, entre maternidade, entre o governo do estado. Precisamos estar hoje, na época que a gente está hoje, da informatização, da tecnologia, precisamos colocar isso em prática, né? Através do Wi-Fi, através de uma integralização de sistemas. A gente teve agora a resposta do Dr. Orlando, né, alguns meses atrás, que igual na UPA do Bela Vista, algumas UPAs já está sendo implantado um sistema de chamada, no caso de um telão onde chama ali por senha o nome da pessoa, ela é identificada, o consultório que ela vai. Então a gente tem que modernizar esse sistema nosso de saúde. Outra coisa que nós observamos, que nós pontuamos e pedimos para que o Dr. Orlando modifique, hoje o sistema de UPA tem já uma informatização, só que a pessoa tem que fazer no papel e depois passar ainda para o lado, né, da informatização da informática. Então acaba fazendo dois trabalhos. Então não dá mais para você gastar tempo e dinheiro com esse tipo de coisa. A gente precisa de um sistema que realmente funciona e que realmente a engrenagem gira e a população possa ter um atendimento de qualidade. Como a saúde tem um atendimento do sistema público bastante significativo do ponto de vista do número de habitantes que procura, muito maior agora na crise, Júnior, a gente sente essas dificuldades de dados de acompanhamento de gestão também. Quando tem as audiências públicas obrigatórias aqui no Poder Legislativo, por exemplo, a gente encontra dificuldades de atualização no sistema no período recente de número de gestantes, de quem foi buscar o remédio para a pressão alta ou não, em qual unidade de saúde, dos números reais, para que se saiba exatamente a distribuição de serviços, por exemplo. Hoje, nós temos que ter, eu conheci, né, algumas semanas atrás, um sistema totalmente integrado, porque eu venho pesquisando a respeito disso. Momentos que a gente vive de tecnologia dominando o mundo, nós precisamos implantar isso a favor da população. Então hoje você tem que ter uma tecnologia, quando o médico está lá atendendo o paciente, na hora dele receitar um remédio para o paciente, ele já tem que receitar um remédio que tem na rede de farmácia da Prefeitura Municipal. Muitas vezes ele não sabe porque ele não tem esse acesso. Então muitas vezes ele receita um remédio que está em falta e muitas vezes tem um remédio similar que poderia estar sendo substituído. Então precisamos integralizar todo esse sistema, está tudo integrado, está tudo junto, até mesmo para a gente conseguir identificar, para que não venha ter um desvio de remédio, porque hoje as coisas funcionam muito no papel, muito no papel, e no papel a gente sabe que o papel aceita tudo. Então a gente vem cobrando sim um sistema que realmente gere a saúde do nosso município, aonde coloque as informações, aonde quando a mãe chega lá para ter um neném na maternidade, ela tem ali o seu prontuário online, um médico possa atender ela e possa estar totalmente integrado com o município, tanto o estado quanto o município junto, caminhando no mesmo sistema ou integrado, para que as informações sejam compartilhadas, entendeu? A questão de saúde, a questão da mãe, da gestante, a questão do exame, a questão de pegar um remédio na farmácia, o médico saber se aquele remédio está disponível ou não, saber o estoque, as farmácias ser integralizadas. Eu fui na farmácia da Bela Vista, tinha 30 medicamentos, 40 medicamentos lá. De repente, numa outra farmácia do município, não tem. Às vezes, o município vai buscar numa farmácia, chega lá e fala que não tem um medicamento. De repente, tem na outra. Então, por que você não gerencia um estoque? Não tem uma pessoa que, através de um sistema, possa fazer o gerenciamento desse estoque? Então, isso, assim, nos causa aí uma preocupação, mas a gente vai continuar cobrando, sim, porque eu acho que em momentos que a gente vive, tem que ser tudo na era digital para melhorar a população aí, o acesso à população.
Se a gente estender esta área sua só no ponto de vista de manutenção para outros setores do governo, que têm dificuldades da pandemia do ano passado, sim, é preciso reconhecer em relação à manutenção de vários equipamentos, mas nós temos históricos bem mais antigos, na área de educação, por exemplo, de um prédio já demolido e um outro já condenado, segundo a avaliação da própria pasta. Exato. Eu falo, a falta de manutenção, ela gera, né, prejuízo para o município. Igual quando nós estamos em casa, de repente você está lá nessa pandemia, né, as pessoas aí conseguiu observar bastante os homens dentro de casa, as esposas colocando os homens para trabalhar. Por quê? Era uma porta que estava quebrada, era um reparinho que precisava ser feito. Então, você começou a fazer o reparo dentro de casa para quê? Para que aquilo não caia, não quebra e que não gere um prejuízo maior. No poder público é a mesma coisa. A gente tem lá uma maca que às vezes falta um parafuso, nós temos ali uma porta que precisa arrumar, nós temos muitas vezes uma infestaçãozinha de cupim que precisa dar uma manutenção, precisa exterminar. Isso aconteceu nessa unidade nossa de educação, no caso, a EMEI Vera Lúcia. A EMEI Vera Lúcia hoje está condenada lá na Nova Esperança por falta de manutenção. Teve infestação de cupim, de pomba que não foi cuidado, foi corroendo, foi ali tendo outros problemas e hoje a escola foi tirada, as crianças foi tirada na verdade da escola, as crianças foi colocada em outro local e a escola está lá prestes a ser demolida. Nós temos outro problema quando fala a questão do órgão público engessado, quando eu falo de manutenção, quando eu falo de licitação, de andamento. Nós temos um problema no Isaura Pitagarmes. Uma escola ficou parada há tanto tempo, né? E depois, quando foi se ver, já não tinha mais condição de dar andamento na escola, de aproveitar nada, teve que ser demolida. Então, esse engessamento do órgão público, né? Essa engrenagem que eu falo que muitas vezes não roda, ela faz com que a gente tenha um prejuízo muito grande e a gente deixa de investir em outras áreas. Muitas vezes agora, um dinheiro que poderia ter sido ali colocado para uma manutenção, hoje não vai ser mais manutenção, vai ser uma demolição e depois vai ter que ser uma construção novamente. Isso aí gera gasto. Um dinheiro que poderia estar sendo investido na área de educação, de lazer, de saúde. Então a gente acaba refazendo 2 vezes o mesmo serviço. Júnior, vou falar um pouco sobre aterro também. Tem 2 partes aqui desse primeiro semestre para a gente atualizar, importantes como referencial. Uma vistoria realizada lá atrás, no outro momento, tem imagens que mostraram e mostram isso no arquivo também da TV Câmara, que é público para todos, e agora, mais especificamente, você também se fixou na preocupação em relação aos chamados volumosos, aquela massa de catagalhos que é recolhida pela SEMA ou vem de produtos do Ecoponto, mas que a CETESB foi lá e colocou multa. Nelson, no começo do ano, dessas várias audiências públicas que nós levantamos informações e até para saber qual que era o plano de ação, o plano de governo da prefeitura, nós levantamos uma audiência pública a respeito do lixo da nossa cidade. Porque hoje nós temos, o nosso lixo hoje é depositado na cidade vizinha de Piratininga, então nós temos ali um gasto de aproximadamente 8 milhões, e nós temos um custo também de uma manutenção de um aterro nosso que foi findado pela CETESB, né, que foi fechado por conta do tempo, já não pode mais ser operado. Nós temos um aterro nosso que a gente tem uma média aí de 5 milhões de manutenção para cuidar desse aterro. Então nós temos 2 situações, e é só dinheiro nosso que é enterrado, que vai embora, que acaba aí sendo desperdiçado de alguma maneira, porque nós não temos uma ação efetiva do município. Nós temos lá, a Caixa Econômica Federal fez um estudo para ver se a gente ia fazer uma PPP, uma concessão, como que ia se tratar o lixo da nossa cidade. Esse estudo estava na Câmara Municipal, foi retirado pela prefeita, lembrando que esse estudo teve aí um custo de aproximadamente 4 milhões. Então, sim, é muito dinheiro envolvido e a gente não vê uma ação de fato do executivo, porque entra governo e sai governo e cada governo quer implantar o seu sistema e o seu estudo. Só que nós temos que lembrar que é dinheiro da população que está nisso. Então nós precisamos de fato um governo que entre, pegue o que está no papel e tire do papel e faça realmente uma obra e sirva a população. O que nós não podemos hoje é continuar jogando lixo numa cidade, pagando por isso, e nós continuarmos tratando o nosso antigo aterro que não pode ser mais depositado lixo nele, mas tem um custo muito alto para a cidade. Então nós fomos até o local, identificamos aquele aterro, a situação que estava. Identificamos também que, paralelamente a esse aterro, existe uma área. E nessa área estava depositado ali o volumosos dos ecopontos. E nos chamou a atenção, realmente colocamos até a imagem disso numa das sessões aqui da Câmara Municipal. E ali identificamos o quê? Uma movimentação
Segundo a Endurbe, existia essa autorização da CETESB para ter essa movimentação naquele local, coisa que nesse exato momento agora gerou uma multa. Então isso nos preocupa. Como se tinha uma autorização e agora gera-se uma multa por aquela movimentação, por não estar fazendo o descarte certo. Então nós precisamos que o Executivo nos apresente um plano de ação para o lixo da nossa cidade. O que não dá é para a gente continuar jogando lixo numa outra cidade, que agora o preço já aumentou, né, por conta aí da renovação do contrato, o preço já aumentou e nós continuamos tendo aí esse custo no nosso aterro. E agora não podemos simplesmente criar uma taxa para a população pagar do lixo, sendo que a gente não tem uma destinação certa para o lixo, uma destinação ecológica, uma destinação correta. Não adianta criar uma taxa de lixo e a gente continuar enterrando lixo na nossa cidade. Não adianta criar uma taxa de lixo e a gente continuar jogando na cidade vizinha. Nós temos que, se tiver uma taxa de lixo, nós temos que ter uma taxa, mas temos que ter realmente um tratamento desse lixo, saber que de fato a cidade está fazendo o seu papel de forma sustentável. Ou seja, não pagar só pelo sistema operacional do serviço. Júnior, na área de vulnerabilidade social, que é um outro tema que você atuou, tem um dado que chama muita atenção ainda nesta fase muito difícil da pandemia que a gente passou, infelizmente, no primeiro semestre. Só para lembrar, em 2020, se a gente estivesse gravando e olhando para o tempo, acho que nenhum de nós teríamos essa projeção e nem os especialistas de que a gente enfrentaria essa esticada na pandemia de casos de transmissão, de várias mutações. Mas é a realidade que a gente está enfrentando nesse momento com o avanço da vacina. Bom, saúde e vacina, a gente comentou lá as questões relacionadas à área operacional. Se a gente pegar só o tema que você atuou em vulnerabilidade social, tem 10.153 cadastrados oficialmente no sistema federal pela Secretaria de Bem-Estar e Saúde. Mas a gente viu nas reuniões que você fez que a abrangência dos atendimentos reais, por exemplo, com cesta básica, que é aquele atendimento emergencial ali para a sobrevivência da alimentação, ele é bastante inferior a esse volume. Exato. Nós chamamos essa audiência pública para falar sobre a vulnerabilidade social no nosso município. Algumas pessoas falaram, mas que palavra é essa bonita? Simplesmente são as pessoas que podem estar passando dificuldades na nossa cidade. Eu estive visitando, aqui nós temos uma entidade que a LSAB que serve o Bom Prato aqui na cidade de Bauru. As pessoas simplesmente, antigamente, ela tinha aí por volta das 14 horas comida. Hoje é 11 horas da manhã, não tem mais condição, não tem mais comida para ser servido aqui na 1º de agosto para a população da nossa cidade. Isso significa que a procura está muito grande. Então tem pessoas ficando de fora, né? Pessoas que não estão conseguindo se alimentar. Outra situação que nós levantamos é a respeito das SEBs. São as cestas básicas que são distribuídas pelos CRAS e que a SEBs muitas vezes ali ela faz a distribuição. E nós identificamos, Nelson, que dessas mais de 10 mil cestas básicas, né, de cadastro, na verdade, de cesta básica, de pessoas que precisam do atendimento, a SEBS está conseguindo atender somente metade. E dessa metade que a SEBS atende, cerca de 2.500 cestas estão vindo do Fundo Social. Então, quer dizer que a SEBS atende 2.500 pessoas através do fundo da SEBS. Então, é muito pouco. Então, nós pedimos para que a secretária ela faça, né, um plano de ação para distribuição e abrangência melhor. A nossa preocupação é que muita gente na nossa cidade está passando dificuldade, podem sim estar passando fome. Então, a fome não está longe da cidade de Bauru. A fome está perto, porque se mais de 10 mil pessoas estão precisando de cesta e somente 5 mil estão sendo atendidas, nós temos 5 mil pessoas descoberta do sistema nosso de ajuda. Né? Então, assim, eu acho que vale a pena assim, a população também identificar na sua família, no seu amigo, talvez pessoas, eu vejo isso, eu tenho recebido pedido de pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse receber, pessoas que nunca, numa situação normal, pediriam uma ajuda de uma cesta básica. Então, assim, eu acho que vale a pena as pessoas conseguirem identificar, ajudar, acho que é o momento da gente ajudar o próximo, as entidades e as igrejas estão tendo um papel também fundamental. As igrejas não têm só o papel apenas de estar lá no culto, mas tem um papel social, tem ajudado muito o poder público na parte da assistência social, tem sido um braço amigo na parte da assistência, mas o município precisa sim, eu até fiz essa colocação, talvez fazer um remanejamento de verba de uma pasta para outra, uma transposição de recurso, para que a SEBS consiga atender mais pessoas. Lembrando que de 10 mil cestas, 10 mil cadastros, somente 5 mil cestas é muito pouco, né, diante
da cobertura que precisa ter as pessoas no nosso município. Cresceu muito o índice de pessoas na rua, né? Cresceu muito o índice de desemprego. Então nós precisamos mudar essa realidade. Mudar como? Trazendo empresas para a cidade, para que possa gerar emprego. Mudar como? A SEBS fazendo talvez uma transposição de recurso para que consiga atender mais as famílias que estão necessitadas. Então nós precisamos fazer uma ação integralizada, integrada entre o poder público e entidades da cidade para atender a nossa população. Júnior, a primeira fase do semestre, que nem começou lá em janeiro, mas é que vocês estavam atuando nisso nas sessões plenárias, eu digo, é ainda um pouco mais à frente de fevereiro, mas o levantamento, a identificação desses eixos principais, estão feitos os registros, agora tem a fase de acompanhamento, ver se o governo resolveu algumas questões de gestão e de planejamento no tempo. Precisamos, né? Essa série foram em média 6 audiências públicas de vários temas, né? A gente fez a questão do lixo, fez a questão da saúde, fizemos a questão também da vulnerabilidade social, nós identificamos a questão falamos a respeito de mutirões de limpeza, zeladoria da cidade. Então nós identificamos todos os problemas, Nelson, que foram possíveis dentro de cada área. Agora, nesse segundo semestre, é o momento da gente cobrar do Executivo o que de fato foi feito, o que de fato, aquilo que foi proposto, aquilo que foi falado nas audiências públicas, gerei relatórios disso, protocolei junto à prefeita Suelen, junto ao vice-prefeito Dr. Orlando e nas secretarias também. Então agora a gente vai cobrar o quê? Quais ações foram feitas, aquilo que foram feitas, aquilo que está programado, aquilo que está planejado, sabendo das dificuldades que existem, mas não dá simplesmente para a gente ter gerado tudo esse conteúdo, todas essas informações e nada tenha sido feito. Então nós vamos cobrar agora, nesse segundo semestre, as ações do governo, os planos de ações, aquilo que foi melhorado, aquilo que não foi, aquilo que foi corrigido e aquilo que está programado para ser corrigido. Então nós vamos cobrar agora o Executivo das ações que nós levantamos e das denúncias que nós pontuamos ao Executivo. Júnior Rodrigues, muito obrigado por atualizar conosco aqui. A gente permanece nessa missão pública ao longo do tempo, da representação popular, pela Rádio e TV Câmara, para levar informações mais específicas aqui com esse tempo adicional para fazer essa abrangência dos temas que o vereador está atuando. Eu que agradeço, Nelson, essa oportunidade, agradeço a toda a população também que tem nos acolhido, nós temos ficado muito na rua, né? E nós temos conseguido um contato muito próximo com a população, dentro do distanciamento social, dentro, né, das regras de higiene, mas nós estamos à disposição para visitar os bairros, visitar as necessidades em todas as áreas. E o nosso gabinete está à disposição, não agora fisicamente, que nós estamos agora fechados, né, ao público, mas de forma virtualmente, através do WhatsApp, tem meu WhatsApp, nós vamos deixar à disposição para vocês, tem lá na nossa página Júnior Rodrigues também, vereador Júnior Rodrigues, tem o nosso telefone, o nosso e-mail, estamos à disposição para continuar servindo a população. Muito obrigado e para você que nos acompanha pela Rádio e TV Câmara Bauru, todos os conteúdos com os parlamentares e também das reuniões, audiências públicas, comissões internas e os programas educativos, culturais e de cobertura dos assuntos da cidade estão na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Um abraço, cuidem-se e até a próxima.